O tempo que desperdiçamos nunca mais volta. É uma frase meio óbvia, não é mesmo? Pois é, essa é uma verdade simples, mas poderosa, que poucos realmente param para refletir. Vivemos como se os dias fossem infinitos, desperdiçando oportunidades e tratando cada momento como se fosse apenas mais um, sem perceber que cada segundo que passa é um tesouro que nunca poderá ser recuperado. Mas e se hoje fosse o último dia? Se o relógio da sua vida estivesse chegando ao fim, o que você faria de diferente? Quantas vezes você já se pegou pensando, amanhã eu começo, depois eu resolvo, em breve eu mudo? Esse sentimento de que sempre haverá um momento mais oportuno para agir é uma das maiores ilusões que carregamos. A verdade é que a única garantia que temos é o agora. O amanhã não pertence a nós. O tempo que desperdiçamos com o que não edifica, com preocupações que não levam a lugar nenhum e com distrações que nos afastam do propósito de Deus, é um tempo que jamais poderá ser devolvido. A palavra de Deus nos alerta sobre essa realidade. Em Salmos, capítulo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse versículo não está apenas nos lembrando da passagem do tempo, mas nos chamando à responsabilidade de viver de forma sábia. Contar os dias não significa simplesmente reconhecer que o tempo passa, mas entender que cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade de crescer, de nos aproximarmos dele, de cumprirmos o nosso propósito. O problema é que muitos vivem como se houvesse um estoque infinito de tempo, desperdiçando anos preciosos sem perceber que cada um deles é um presente. Pense nos momentos que já se foram e que nunca mais voltarão. Aqueles dias que você passou remoendo mágoas, aquelas oportunidades de estar com quem ama e que foram deixadas de lado, aqueles convites para crescer espiritualmente que você ignorou porque achou que poderia esperar. O tempo não pergunta se estamos prontos, ele simplesmente avança. E quando nos damos conta, as chances que tínhamos se perderam no passado. Quantas vezes Deus já tocou o seu coração para tomar uma atitude e você adiou? Seja um pedido de perdão, um passo de fé, um recomeço ou simplesmente um tempo a mais na presença dele. As distrações da vida são muitas e, sem perceber, podemos ser consumidos por aquilo que não tem valor eterno. Jesus contou a história de Marta e Maria para nos ensinar sobre isso. Enquanto Marta se ocupava com afazeres e preocupações, Maria escolheu o melhor: estar aos pés de Jesus. E ele disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Essa é a grande questão. Com o que temos escolhido gastar nosso tempo? Será que temos nos perdido nas preocupações passageiras, tratando as coisas eternas como secundárias? Ou temos vivido com consciência de que cada dia é um presente valioso, um tempo que precisa ser investido da melhor maneira possível? Essa mensagem é para quem sente que tem desperdiçado tempo demais. Para quem olha para trás e percebe que deixou passar momentos importantes, que adiou mudanças que deveriam ter sido feitas, que permitiu que os dias corressem sem perceber que cada um deles foi uma oportunidade única. Se essa sensação te acompanha, saiba que Deus te dá uma nova chance hoje. Ele está chamando você para valorizar os seus dias, para viver com sabedoria e para parar de tratar o tempo como algo garantido. Agora, peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O tempo é um dos poucos recursos que, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado. No entanto, muitos vivem como se ele fosse algo garantido, como se houvesse uma reserva inesgotável de dias esperando por eles. Planejam mudanças para depois,
deixam conversas importantes para outra hora, tratam as oportunidades como se estivessem sempre disponíveis. Mas o tempo não espera, não avisa quando está acabando, e quando percebemos, muitas coisas que poderíamos ter feito se tornam impossíveis. A sensação de que sempre haverá amanhã nos torna complacentes. Pequenas decisões são adiadas, hábitos prejudiciais continuam, mudanças necessárias ficam para depois. O problema é que essa forma de viver gera um ciclo perigoso. Cada dia que passa, sem uma atitude concreta, nos afasta ainda mais daquilo que deveríamos estar fazendo. Quando percebemos, os anos se foram, e o que antes parecia apenas um pequeno adiamento se transforma em um grande arrependimento. O tempo pode dar a impressão de ser generoso, mas na verdade, ele é implacável. Ele avança sem se importar com nossos planos, nossa falta de disposição ou nossa ideia de que um dia tudo se resolverá. Para muitos, essa ilusão se torna um fardo. Quando percebem o quanto perderam, o arrependimento pesa. O que poderia ter sido feito de maneira simples lá atrás, agora exige muito mais esforço. A Bíblia nos alerta sobre essa armadilha. Em Efésios, capítulo 5, versículo 16, está escrito: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa palavra nos ensina que cada dia carrega sua própria luta, suas próprias dificuldades. Se não soubermos aproveitar as chances que Deus nos dá no presente, corremos o risco de perder momentos que nunca mais voltarão. Muitas pessoas percebem tarde demais que o tempo foi gasto com o que não era essencial. Preocupações exageradas, distrações vazias, excesso de trabalho sem propósito, ressentimentos alimentados por anos. E quando o peso da idade chega ou quando uma reviravolta inesperada acontece, a pergunta surge: o que eu fiz com o tempo que Deus me deu? Não há problema em fazer planos para o futuro, mas é um erro acreditar que ele sempre estará lá. Há oportunidades que são únicas. Há momentos que, se desperdiçados, jamais poderão ser vividos novamente. Há palavras que, se não forem ditas no tempo certo, podem nunca mais encontrar ouvidos para ouvi-las. O tempo não pode ser tratado como um bem garantido. Ele é um presente, e a forma como escolhemos usá-lo define não apenas nossa vida, mas também o nosso legado. Quem entende isso passa a viver com mais intenção, com mais presença e com mais consciência de que cada dia é uma dádiva valiosa, que precisa ser aproveitada antes que seja tarde demais. O tempo passa sem pedir permissão. Nenhuma força no mundo consegue desacelerá-lo, detê-lo ou trazê-lo de volta. O que hoje parece distante, amanhã já se torna passado. A infância dá lugar à juventude, que logo cede espaço à maturidade. E em um instante, os anos avançam sem que tenhamos plena consciência de quanto se foi. Mesmo assim, muitos vivem sem considerar a rapidez com que a vida se move, desperdiçando momentos como se tivessem um controle que, na realidade, nunca existiu. É fácil acreditar que teremos tempo para tudo. Esse pensamento nos dá uma falsa segurança. Mas basta olhar ao redor para perceber que a vida não funciona assim. Pessoas que tinham planos para o futuro partiram antes do que imaginavam. Sonhos foram interrompidos porque o tempo não esperou. O amanhã pode até chegar, mas ninguém sabe se poderá fazer tudo o que adiou para ele. Esse entendimento não deve gerar medo, mas sim despertar a consciência sobre a responsabilidade que temos sobre nossos dias. Cada escolha determina a direção da nossa caminhada. Cada momento bem utilizado se transforma em algo valioso. Quando se entende que o tempo não pode ser controlado, nasce o desejo de fazer com que cada segundo tenha significado. A Bíblia nos ensina a refletir sobre isso. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14, está escrito:
Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa passagem deixa claro que ninguém tem domínio sobre o futuro. A vida é frágil e passageira. Tentar ignorar essa realidade não faz com que ela desapareça. A questão não é viver com pressa, mas viver com intenção. Há uma diferença entre estar sempre ocupado e realmente aproveitar o tempo. Muitos passam anos correndo atrás de coisas que no final não deixam legado algum. Trabalham sem descanso, acumulam bens, se preocupam com detalhes insignificantes, mas se esquecem do que realmente tem valor. As memórias que construímos, as relações que cultivamos, a fé que alimentamos, essas são as coisas que permanecem. A brevidade da vida nos chama para um despertar. O tempo que ainda temos precisa ser usado com sabedoria. Há conversas que não devem ser deixadas para depois. Há passos que precisam ser dados sem demora. Há mudanças que precisam acontecer enquanto ainda há oportunidade. Ser consciente do tempo não significa viver ansioso, mas viver com responsabilidade. Quem entende isso não desperdiça seus dias com coisas vazias, mas busca propósito em tudo o que faz. O tempo não volta, mas ele pode ser bem utilizado enquanto ainda o temos. Cada instante é um presente que deve ser tratado como tal. Muitas pessoas passam pela vida sem nunca entender o motivo pelo qual estão aqui. Levantam-se todos os dias, cumprem suas tarefas, enfrentam desafios, fazem planos e seguem uma rotina que se repete. Mas no fundo, vivem sem direção, sem um propósito claro, sem um sentido real para seus dias. O tempo continua passando, mas sem um objetivo verdadeiro, ele se torna apenas um número, um ciclo que se repete sem significado. Viver sem propósito é como andar sem destino. O cansaço se torna maior, as frustrações aumentam e a sensação de vazio cresce. O problema não está no tempo em si, mas na maneira como ele é utilizado. Quando a vida é guiada sem uma intenção clara, qualquer distração parece suficiente para preencher os dias, e qualquer caminho parece aceitável. Isso leva a um desperdício silencioso e perigoso, onde os anos se acumulam sem que nada realmente significativo seja construído. Deus não nos criou para uma existência vazia. Cada pessoa tem um chamado, uma razão para estar aqui. Não há vida sem importância, não há dia sem propósito. Mas para que essa verdade se torne real, é preciso tomar uma decisão, escolher viver com intenção, com consciência de que cada minuto pode ser um passo em direção a algo maior. Isso exige escolhas diárias. Significa dizer sim para aquilo que edifica e não para aquilo que rouba tempo sem acrescentar nada de valor. O versículo em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos dá uma direção clara. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse ensinamento mostra que, quando o foco está no que realmente importa, todo o resto se alinha. Quando se busca primeiro o que é eterno, as decisões diárias se tornam mais claras e o tempo passa a ser utilizado de forma diferente. Ter um propósito não significa ter todas as respostas, nem saber exatamente onde cada passo levará. Significa entender que a vida não pode ser conduzida sem direção, que cada dia importa e que cada escolha constrói algo maior. Não se trata de esperar um grande momento ou uma revelação extraordinária, mas de agir com consciência agora, sabendo que cada pequeno passo tem valor. O tempo se torna precioso quando é investido no que realmente faz sentido. Quando se prioriza aquilo que fortalece a fé, constrói relacionamentos verdadeiros e contribui para um legado que permanecerá. O propósito não é um destino distante, mas algo que se manifesta na forma como os dias são vividos.
Quem compreende essa verdade não desperdiça suas horas com coisas vazias, não se deixa levar pelo que é passageiro e não trata o tempo como algo garantido. Escolhe viver de maneira intencional, sabendo que cada momento bem utilizado é um passo mais próximo do que realmente importa. Uma frase muito conhecida é: Deus age no tempo certo. E sim, isso é verdade. A palavra confirma que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o problema começa quando essa verdade é usada como desculpa para não fazer absolutamente nada. Quando o tempo de Deus é confundido com passividade. Quando as pessoas começam a colocar sobre Deus uma responsabilidade que Ele já transferiu para nós. Existe uma grande diferença entre esperar com fé e esperar por medo. Muitas vezes, o que chamamos de esperar em Deus é, na verdade, medo de agir, medo de falhar, falta de clareza, comodismo. E enquanto isso, o tempo passa. O que deveria ser um tempo de preparo se transforma em uma estagnação espiritual disfarçada de prudência. O que poderia ter sido uma oportunidade de crescimento vira mais um dia perdido sob o manto da autojustificação. Deus, em sua sabedoria, realmente tem o controle dos tempos e das estações. Isso é inquestionável. Mas o que muitos não percebem é que quando Ele nos entrega um dia, Ele também nos entrega responsabilidades. Quando Ele coloca algo em nosso coração, Ele nos chama a agir. O tempo dele não é um relógio que funciona no lugar do nosso movimento, mas uma direção que nos guia enquanto caminhamos com obediência. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer que está esperando Deus agir, quando na verdade é Deus quem está esperando a pessoa se posicionar? Usar o tempo de Deus como justificativa para o adiamento de escolhas, reconciliações, passos de fé ou mudanças urgentes é uma forma sutil de auto-engano, porque muitas vezes já recebemos os sinais, já temos clareza, já sabemos o que precisa ser feito, só estamos evitando o desconforto da ação. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas o mesmo livro, mais adiante, também nos lembra que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Ou seja, há momentos que exigem espera e há momentos que exigem atitude. E discernir isso é parte da sabedoria que precisamos buscar em Deus. É por isso que não podemos tratar o tempo de Deus como se fosse uma rede onde deitamos esperando que tudo se resolva. Há situações em que Ele nos chama a aguardar, mas há outras em que Ele já entregou a direção, já abriu a porta, já confirmou a resposta. Nesses casos, continuar paralisado não é fé, é desobediência disfarçada. Entender o tempo de Deus também é entender que Ele nos deu liberdade para escolher, coragem para agir e discernimento para não desperdiçar aquilo que já está ao nosso alcance. Esperar nele não é não fazer nada. É se mover no ritmo certo, com o coração alinhado, os ouvidos atentos e os pés prontos para obedecer quando ele disser: vai, meu filho. Cada dia que amanhece é uma nova chance. Uma chance de estar mais perto de Deus, de cuidar melhor de quem amamos, de abandonar aquilo que rouba nossa paz. A questão não é esperar pelo momento perfeito, mas reconhecer que a melhor hora para agir é agora. Se Deus está tocando seu coração, não ignore esse chamado. Não adie mudanças que precisam ser feitas, não desperdice momentos que podem ser decisivos. Se você sente que tem desperdiçado tempo, que tem deixado de lado aquilo que realmente importa, esse é o momento de entregar isso nas mãos de Deus. Respire fundo nesse momento e venha para esse instante de oração. Permita que Ele traga clareza ao seu coração e te ajude a viver com sabedoria cada dia que ainda tem.
Senhor meu Deus e Pai, diante da Tua presença me coloco agora, com o coração aberto, reconhecendo que cada segundo da minha vida é um presente vindo das Tuas mãos. Sei que muitas vezes vivo como se o tempo fosse infinito, como se eu tivesse o controle dos meus dias, adiando mudanças, decisões e momentos que deveriam ser priorizados. Mas hoje, Senhor, venho te pedir sabedoria para entender a preciosidade do tempo e a importância de usá-lo de maneira que te honre. Quantas vezes me deixei levar pela correria da vida e me perdi em preocupações que, no fim, não tinham valor algum. Quantas oportunidades deixei escapar, achando que haveria outra chance, outro momento, outro dia. Sei que nem sempre terei uma segunda oportunidade para agir, para falar, para demonstrar amor, para perdoar ou para buscar mais de ti. Não quero ser alguém que desperdiça a dádiva que é estar vivo. Quero ser alguém que valoriza cada instante e vive com propósito. Pai, ensina-me a contar os meus dias, como diz a tua palavra. Quero aprender a enxergar a grandeza de cada amanhecer, a beleza das pequenas coisas, a importância de estar presente em cada momento. Sei que nada volta, nada pode ser revivido da mesma forma, e cada escolha que faço constrói o meu caminho. Por isso, peço que me ajudes a ter discernimento, a fazer escolhas sábias e a não permitir que a distração me afaste daquilo que realmente importa. Sei que muitas vezes coloco minha atenção em coisas passageiras, em questões que não edificam, e deixo de lado aquilo que é eterno. Se tenho desperdiçado tempo com aquilo que não acrescenta à minha alma, mostra-me, Senhor. Se tenho priorizado coisas erradas, conduz meu coração ao teu caminho. Que meu tempo não seja consumido pelo medo, pela procrastinação ou pela falta de direção. Que eu saiba reconhecer a importância de viver intencionalmente, de fazer valer cada dia, de me aproximar mais de ti e de cumprir o chamado que colocaste sobre a minha vida. Senhor, livra-me da ilusão de que sempre haverá amanhã para fazer o que precisa ser feito hoje. Se há passos que preciso dar, coloca urgência em meu coração. Se há mudanças que devem ser feitas, dá-me coragem para iniciá-las. Se há palavras que precisam ser ditas, que eu não as retenha mais. Que eu não viva esperando o momento perfeito, mas entenda que a melhor hora para agir é agora. E acima de tudo, Senhor, que eu não perca tempo em minha vida espiritual. Que eu nunca esteja tão ocupado ou distraído a ponto de me afastar da tua presença. Sei que nada neste mundo pode preencher o vazio que apenas o Senhor pode ocupar. Que eu busque mais a ti, que eu te coloque em primeiro lugar, que eu aprenda a viver para aquilo que é eterno e não para o que é passageiro. Entrego a ti o meu presente e o meu futuro. Sei que tu és o Senhor dos tempos e que minha vida está segura em tuas mãos. Peço que me ensines a usar o tempo que ainda tenho com sabedoria, para que, ao olhar para trás, eu não veja arrependimentos, mas sim frutos de uma vida bem vivida, de escolhas feitas com consciência e de dias aproveitados com propósito. Obrigado, meu Deus, pela chance de mudar, pela oportunidade de recomeçar. Obrigado porque mesmo quando desperdicei momentos, tu me dás a oportunidade de fazer diferente. Sei que o tempo não volta, mas com tua graça posso usá-lo melhor a partir de agora. Oro em nome de Jesus, com gratidão e fé. Amém. Meus amigos, o tempo é um presente de Deus, mas nem sempre sabemos usá-lo da melhor maneira. Cada dia que passa é uma página que não pode ser reescrita, um capítulo da nossa história que não volta. Mas a boa notícia é que o que está à nossa frente ainda pode ser vivido com sabedoria e propósito. O passado já ficou para trás, mas o que fazemos daqui em diante está em nossas mãos. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like.
Isso nos ajuda a continuar compartilhando reflexões que fortalecem a fé e trazem direção para a caminhada espiritual. Nos comentários, deixe a frase: quero viver os meus dias com propósito e sabedoria. Escreva isso como um compromisso de valorizar cada dia que ainda temos. Agora, se você deseja um tempo de crescimento espiritual, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos.